Bom, galera, vendo aqui o resumo, uma revisão aí dos processos de fundição, fundição em areia que a gente começou a ver no início do ano, responsáveis por fabricar grandes peças, que como esse caldeirão, nós podemos também ter blocos de motores, outras peças mais sofisticadas, peças técnicas mais avançadas. O processo em si de fundição, fundição em geral, né, consiste em fazer fluir metal líquido sobre o sobre um molde. Então, esse molde aqui, a gente preenche ele todo com fluido. Esse preenchimento do molde, nessa cavidade, que é o molde, preenchendo metal líquido, ele vai solidificando. Ao solidificar, ele faz uma pequena contração térmica. Nessa contração térmica, vai ficar esse defeito ali na. E aí, vamos explicar agora em detalhes um pouco mais sobre cada um desses elementos aí da fundição, o molde em si. Vamos começar com uma nomenclatura. O modelo é o formato da peça, a peça que você quer fazer. Então, você tem uma determinada peça, precisa fazer um modelo com pequenas diferenças em relação à peça. O modelo, por exemplo, precisa ser um pouco maior, porque vai ter a contração térmica no estado sólido, então ele vai voltar a uma certa medida. É preciso compensar isso. Nós vamos ver em detalhes o dimensionamento de modelos. Se a peça tiver algum furo ou reentrâncias, aí é necessário colocar um macho. O macho é quem vai promover essas reentrâncias e esses furos. Com o modelo, nós vamos fazer o molde. Sobre o modelo, se coloca areia umedecida, misturada com argila, no caso da areia verde. Se for outros tipos de areia, pode ter algum aglomerante, mas aí já não é mais areia verde. Compacta tudo isso, compacta na caixa de moldagem e depois é necessário ainda colocar mais uma caixa para receber maçalote e canal de descida. Essas caixas maçalote que ficam na parte superior, maçalote e canal de descidas, depois são removidas e você, removido também o modelo, você fica com o molde, como nós vamos ver aqui nas ilustrações. Então, no primeiro momento, nós temos o modelo. Como eu falei, o modelo ele tem o formato da peça. Então, a peça ele tem esse formato aqui. Esse formato que nós vamos querer fazer, fazemos o modelo com esse formato que nós temos a peça. Então, o modelo é colocado dentro da caixa de moldagem. Caixa de moldagem é essa estrutura que está aqui. Ela não tem tampa nem fundo. Aqui nesse caso foi colocado um apoio para colocar o modelo e apoiar a própria caixa. Colocou o seu modelo aqui dentro, compacta a areia aqui em cima, despeja a areia dele, compacta a areia de usinagem, que é uma areia fina, como eu falei, misturado com argila e umedecido, para que tenha compactação adequada. Aí o passo seguinte é virar essa caixa. Ao virar essa caixa, coloca-se outra caixa sobre ela. Normalmente, quando vai fazer essa operação, coloca-se uma placa aqui, ó, de separação. Muitas vezes essa placa já ajuda a posicionar o modelo, ela já é, na verdade, colocada aqui. Aí só vira, já vem com a caixa, e aí põe a outra, porque se você compactar da forma como está ilustrado, ao compactar aqui em cima pode danificar o molde de baixo, né? Então, instala-se os elementos. Esse aqui é o maçalote, que é o realimentador, e aqui o canal de descida. Esses elementos são feitos normalmente com tubos ou material, um modelo mais simplificado, e aí compacta tudo isso. Depois, esses elementos eles são removidos, fica o vazio. Então ficou esse vazio aqui para o canal de descida. É precisar fazer uma ligação aqui, ó, para que tenha o canal de descida, o metal líquido desça e chegue até o molde. O molde vai acontecer depois que retirar o modelo daqui. Nas próximas etapas a gente vê. Então está aqui já o maçalote retirado, o canal de descida já feito. Aqui ilustrado um pouco melhor, normalmente faz-se um maçalote que tenha uma facilidade de extração, né? Então ele tem um ângulo de saída, um ângulo de extração que facilita a remoção desse
massalote sem danificar o molde, sem arrastar areia. Da mesma forma, é interessante que na abertura, na entrada do canal de descida, tem o formato de um funil para facilitar despejar aqui o metal líquido. A união, como tinha comentado, nós temos aqui, aqui está ilustrado, já está feito o acesso do canal de descida, né? Então esse canal aí de alimentação, ele é feito aqui, geralmente é feito por escavação depois com uma espátula, né? Então faz aí manualmente isso, e se faz também esse avanço aqui no canal de descida para evitar a erosão, evitar o transporte da areia para o molde por erosão. Então o metal líquido está descendo aqui com uma certa velocidade de pressão, ele vai promover alguma erosão, e a areia então que ele deslocar, ele vai ficar aqui retido no fundo e não contaminando a peça, não é arrastada para dentro da peça. Etapa final, nós temos esse conjunto montado prontinho para receber o metal líquido. Despeja o metal líquido, espera ele solidificar, e nós temos, depois da remoção dessa areia toda, a areia então é desfeita, é desfarelada, né? E aí então nós temos esse bloco fundido. Esse bloco fundido formado então pelo canal de descida, a peça e o massalote. Essas coisas não fazem parte da peça, então elas são retiradas, cortadas, ficamos com uma peça. E esses elementos que foram cortados, eles voltam para o forno para receber, virar novas peças, né? Ser fundidos e virar novas peças. Um detalhe maior aqui sobre a caixa de moldagem, né? Essa caixa de moldagem é feita em duas partes, então nós temos a caixa inferior e a caixa superior, e elas são unidas uma com a outra, normalmente com pinos, com algum tipo de travação. Entre uma caixa e outra, geralmente se usa uma placa de separação ou placa de modelo. Para que ela serve? Para garantir o perfeito alinhamento de uma parte com a outra. Muitas vezes a peça, como nesse exemplo aqui, ela avança a parte superior também. Então tem um pedaço da peça que está na parte inferior, um pedaço na peça que está na parte superior. Isso aqui é massalote, né? Está faltando nessa ilustração um canalzinho de descida, mas esse massalote pode estar oculto aqui, ele pode estar vazado lá em cima. Geralmente ele vai vazado até aqui em cima, né? Até para facilitar a saída de ar, né? Tem canal de descida e o ar, à medida que o líquido vai descendo, né? Se tivesse o canal de descida aqui, aí o ar que está dentro aqui do molde, ele vai saindo pelo massalote, facilita bastante. Bom, então, na hora de vazar tudo isso, é claro, retirado aqui a caixa, tem que desmontar, tirar a caixa de separação, a caixa do modelo, unir de novo para que isso vire um bloco só. O processo ele pode ser parcialmente mecanizado, então na mecanização aí do fundição em areia verde, uma das coisas que se faz é mecanizar aqui a alimentação. A alimentação ela pode vir por um ciro, grandes peças, por exemplo, ficar transportando toda essa areia não é coisa muito interessante, então usa-se um transporte mecanizado. Com esse transporte mecanizado, essa areia então desce sobre a caixa de moldagem e ela precisa ser compactada. Uma primeira compactação pode ser por vibração, então está numa mesa vibratória, então vibra aqui, vibra isso aqui, vibrou, já fez uma pré-compactação. As compactações seguintes podem ser por prensa, uma primeira prensada, a segunda prensada, e aí então você tem isso com mais rapidez, né? E também mais homogeneidade no processo, não fica dependendo aí da ação humana, que pode compactar muito de um lado, menos do outro, mais numa peça, menos na outra. Aqui a compactação é homogênea, o processo fica homogêneo. Nossa continuidade desse tema aqui de fundição em areia verde especificamente, vai ser falando sobre dimensionamento de modelos. Nossa próxima aula é isso, né? Sobre dimensionamento de modelos em marcha. Massalotes também precisam ser dimensionados, e nós vamos também ver outros processos de fundição.
por hora, tem uma indicação aqui de alguns vídeos. É interessante, tem vários vídeos aí sobre fundição no YouTube. Nem todos são muito bem didáticos, mas esse daqui, embora não são vídeos técnicos, são vídeos produzidos aí por canais de TV ou canais gerais, né, de assuntos gerais, mas eles descrevem muito bem esses processos e é uma abordagem interessante. Falando aqui de um processo de fundição bastante artesanal, está fundindo aí panelas de alumínio, então essa fundição uma empresa bastante simplória, artesanal o processo, e um outro vídeo que é já mais sofisticado, mais técnico, usando uma areia já resinada, uma areia com resinas, então dá um acabamento melhor. Nesse caso, na verdade, nem é areia que ele está usando um barro aqui, né, um saibro, e que é arenoso, né, mas que não é areia de fundição propriamente dita e tecnicamente falando. Mas consegue esses resultados também. Vejam aí, acho que vocês vão gostar desse vídeo. Até a próxima!